Sejam muito bem-vindos a este que é o Entre Fatos 0025, de volta após um pequeno hiato, uma pequena pausa para balanço, mas estamos de volta com tudo, buscando os melhores analistas para desvendar os principais fatos políticos desse nosso Brasil que não é para amadores, né? Para quem não me conhece, sou Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba, é host que diz, né, deste pequeno podcast. E para essa nossa volta, temos uma convidada aqui para essa edição que é muito especial e que vai abordar um assunto também muito importante. Vou dar aqui as credenciais dela, que já está aqui do lado, ó. Ela que é feminista, eu vou colocar um abre aspas aqui, vadia, fecha aspas, cientista política, pesquisadora de gênero, com a pesquisa Discurso Político Masculino sobre Mulheres. Seja bem-vinda, Jussara Cardoso. Olá. Que alegria estar nesse retorno seu aí, viu? Nossa, fico muito feliz mesmo pelo convite, pelo poder, pelo privilégio de estar dialogando, né? De estar gravando nossas vozes para a posteridade. Isso aí. E um assunto importantíssimo que você tem domínio total, o tema de hoje, representatividade feminina na política. Eu fiz perguntinhas aqui, idealizei umas perguntas e vamos tentar tirar de você várias coisas por aqui hoje, tá bom? Vamos lá, sem papas na língua, hein? Isso aí. Finalizado aqui, viu, Sara, o primeiro turno das eleições. Podemos dizer que tivemos avanços assim na representatividade feminina na política brasileira? O que você acha? Terminamos o primeiro turno e a maioria dos cargos já foram ali encaixados, né? Na Câmara, no Congresso em si, e algumas de governadores. Ampliando assim, dando a visão ampla para a gente começar. Tivemos alguns avanços? Podemos dizer que foram avanços? Eu vou te devolver com uma pergunta, posso? Pode, claro. É uma pergunta que vai ser para reflexão dessa sua pergunta, né? Não vou te responder com uma pergunta à toa. Vou te responder com uma pergunta de provocação mesmo. Você é o homem aqui da conversa. Eu pesquiso discurso masculino na política sobre o que eles falam sobre mulheres. A gente vai falar sobre mulheres aqui nessa live, né? Então, vamos lá. Você considera avanço uma eleição em 2022 que elegeu 2 senadoras a menos, saiu de 77 deputadas federais para 90 deputadas federais, de uma eleição que saiu, deixa eu pegar o dado aqui, de 161 deputadas estaduais para 186 deputadas federais. E mesmo assim, se todas elas faltarem, se todas elas não irem trabalhar, se todas elas ficarem só recebendo dinheiro dos cargos e não fazerem nada, ainda assim o processo democrático de criação de leis no país não vai ser prejudicado, vai acontecer do mesmo jeito. Os homens vão conseguir decidir sozinhos, porque a regulamentação da Casa Legislativa diz que precisa de um quórum X, e as mulheres não representam esse quórum X, em cada casa tem um percentual. Se eu te disser isso, que todas as mulheres eleitas não conseguem votar nenhum projeto sozinhas e eleger e aprovar um projeto sozinhas, ou seja, não faz diferença no jogo político final, lá na votação, não faz diferença na votação, faz diferença no discurso. As mulheres estão presentes no discurso, elas não estão presentes com o poder de voto e de veto. Você considera isso um avanço? Olhando com os dados que você me deu, eu não considero avanço. A proporção do tanto de mulheres eleitoras. E emendo já com outra pergunta. Por que isso acontece? É um fenômeno
esquisito. Eu não sei se é mundial, e você pode até dizer isso, que você pesquisa a sua área, mas por que isso acontece? E aqui no Brasil, que a maioria dos eleitores são mulheres, por que isso acontece? Então, isso é uma coisa legal, né, da gente pensar. Por que isso acontece? Por quê? Essa semana, a gente tá fazendo a live, o podcast, a gravação do podcast, num momento muito propício, assim, essa semana, ontem eu conversei com uma turma de 8º ano, apresentei a minha pesquisa para eles, e uma das alunas de 13 anos, então a minha pesquisa está indo para uma sala de aula em Curitiba, de uma escola, porque um professor de história me leva para dentro da sala de aula, para conversar com os alunos, né? E uma aluna perguntou para mim assim, qual que era na minha percepção, o quanto que afetava o discurso masculino sobre a política, né, o discurso masculino sobre as mulheres dentro da política, o quanto que afetava a vida das mulheres, né, para a vida futura das mulheres, o quanto que o discurso masculino afeta. Eu me perdi, meu Deus do céu, o que eu estava falando? Eu fui para longe. Estávamos falando sobre por que acontece o fenômeno de as mulheres serem a maioria das eleitoras e ser minoria na Isso aí. representatividade. Eu comecei a falar dessa aluna porque eu falei para ela, a minha resposta para ela a essa pergunta foi, em 1823, quando a gente criou o nosso Congresso brasileiro, né, que é a Câmara de Deputados e o Senado, porque essa estrutura que a gente conhece, essa divisão de poderes que a gente conhece, governo, judiciário que não tinha enfim, a construção disso aqui no Brasil, né, da divisão dos 3 poderes. Lá no Império, que é o período que eu estudo, e até o início da República, lá no Império era o imperador, a Câmara de Deputados e a Câmara de Vereadores. O imperador é como se fosse a figura do presidente hoje. Só tinham homens. Eles criaram leis em relação às mulheres, leis do tipo, vou elencar algumas aqui. Leis do tipo, o homem pode matar a esposa caso essa esposa traia ele. Um homem pode casar com uma mulher se ele estuprar ela, para não ser preso. Isso foi uma lei que foi criada no Brasil. O homem podia devolver a esposa, depois de casar com ela, depois de transar com ela, podia devolver a esposa para a família, caso ele dissesse assim, ela não foi virgem, ela não era mais virgem. Podia devolver essa mulher para a família. Isso foram leis criadas no Império Brasileiro, no início da nossa construção de Estado, construção de sociedade, construção disso aqui tudo que a gente está em 2022. E eu perguntei para a sala de aula, para essa sala de aula, esse 8º ano, perguntei assim, eles tinham 13 anos, 12, 13 anos, eu perguntei para eles, vocês acham que se tivesse mulheres lá no início, na construção disso, essas leis teriam existido? Se a gente tivesse uma paridade, 50% de mulheres e 50% de homens fazendo a nossa primeira Constituição, vocês acham que seriam essas leis? Vocês acham que os homens teriam criado essas leis? E foi um sonoro não. Crianças de 12, 13 anos foram capazes de entender isso. Então, Ricardo, por que a gente está com menos de 17%, menos de 20%, menos de 30%, menos de 50%? Por que as mulheres eleitas hoje não conseguem aprovar uma lei no país? Porque lá atrás, na construção desse país, os homens decidiram que as mulheres não iam participar. É algo muito simples, assim. A gente vive numa sociedade patriarcal, de uma construção masculinista que os homens de esquerda, principalmente, têm que prestar atenção no que é isso. O masculinismo está aí, é algo real, algo que acontece. No Brasil e no mundo inteiro, adolescentes entram armados dentro de escola para matar meninas. Não matam só meninas, matam outros também.
Isso está acontecendo ainda hoje. Porque os homens fizeram uma escolha lá atrás, no início da construção da sociedade, ou no início da construção do sentido do que é política, Ricardo. Vamos lá nos gregos. Se a gente pode voltar assim, tudo, né, para pensar sobre por que a gente está em 2022 a participação de mulheres é tão pequena. Vamos voltar lá nos gregos, quando eles pensaram a palavra política, quando eles criaram a função da política, que é viver em sociedade, coisas da cidade, decidir sobre a cidade. Qual que era a visão daqueles gregos em relação às mulheres? O que Platão pensava sobre as mulheres, o que Sócrates pensava sobre as mulheres, o que Rousseau pensava sobre as mulheres. Vamos ouvir. O que Marx pensava sobre as mulheres. O que eu posso te dizer com toda certeza do mundo, e a minha pesquisa prova isso, é que os nossos políticos brasileiros repetiam sempre, eles diziam. Platão dizia isso, Aristóteles dizia isso, Rousseau falava isso em algum momento. Eles trazem esses exemplos. Os homens decidiram, quando eles criaram a palavra política, que as mulheres não fariam parte da construção do que é política. Viver em sociedade. Eles delegaram as mulheres a um lugar de privado. E delegaram aos homens a um lugar de público. Tanto que eles chamam de homens públicos, os homens que fazem políticas. Eles não chamam as mulheres de mulheres públicas. Ou as mulheres que são públicas são mulheres passíveis de violência. Ou precisa pagar para fazer sexo. Eu vou dar um respiro para você agora. Eu fiquei escutando o que você falou e eu lembrei que esses dias eu vi um vídeo da Tabata Amaral no Reels. E ela estava respondendo, se eu não me engano, uma entrevista. Eu não lembro de quem era a entrevista. Acho que era a Jovem Pan. Jovem Pan que tá uma maravilha, né? Creio que era na Jovem Pan. Qualquer coisa, no próximo episódio, eu refaço essa colocação, mas creio que foi na Jovem Pan. Show. E ela teve que explicar para a entrevistadora que o fato da entrevistadora falar que um homem patrocinava ela deslegitimizava o discurso dela. Por que uma mulher que tem ideias próprias, ela não pode se bancar sozinha? Tem que ser alguém, um homem tá na vida dela para bancar ela. Mas mais do que isso, né? É óbvio que vai ser um homem. Isso não é um fato nem questionável. As pessoas questionam porque é uma mulher. Porque, né, lá atrás disseram que a mulher não pode ser pública e que se ela for pública, ela tem que ser questionada. Ela tem que ser... O Rousseau dizia assim... Eu vou abrir aqui para pegar a fala certinha, para não errar. Peraí. Você está me vendo ainda, né? Estou te vendo. Qualquer coisa eu dou um grito aqui, pelo amor de Deus. Não, peraí, Eu não abri a apresentação, eu achei que eu não ia precisar, mas eu lembrei dela agora, eu não estou com o livro na minha mesa. Mas o Rousseau dizia uma frase interessante, assim. E Rousseau, eu gosto de pegar o Rousseau como exemplo, porque ele é basicamente o principal filósofo e pensador que cristalizou o machismo, a construção do patriarcado dentro da nossa sociedade. Assim, foi ele o maior argumentador e defensor do conforto masculino. E aí ele dizia assim, ó, olha a sacada dele, né? Achei que ele conseguiu dizer bem para vocês como transformar a vida do homem confortável. Ele dizia assim, ó, elas não são enquanto não são ditas, avaliadas, julgadas. Para Rousseau é evidente, as mulheres, tanto por si como por seus filhos, estão à mercê do juízo dos homens. Ele cristalizou assim uma frase, né, uma frase muito boa, e que os homens entenderam isso na sua essência e executavam isso como um plano político.
Viver em sociedade, política é viver em sociedade. A gente vai viver em sociedade, mas a gente vai determinar qual que é o espaço da mulher. Olha que lindo. Olha que É maravilhoso. engraçado você pegar. Engraçado não, né? É intrigante você pegar essa parte do conforto masculino, que eu estava escutando a sua live com a sua Com a amiga que. Como que é o nome dela? Ângela Natel. O canal dela é esse nome mesmo, né? Isso, ela é maravilhosa, sigam ela. Sigam, apoiem, façam tudo, é muito bom o canal. Eu sempre tô dando umas olhadas aí, e eu tava acompanhando a live de vocês, e você tava falando sobre esse conforto masculino, sobre essa política do conforto masculino. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso aqui também, antes da gente mudar pro próximo tópico. O que significa essa política de conforto masculino? E isso se reflete no agora também, no que acontece nessa eleição, na próxima legislatura? Para tudo sempre, Ricardo. Eu vou usar Rousseau de novo para desenhar, ou não para desenhar, mas para usar usar um homem que ajudou a cristalizar isso, filosoficamente, incutiu esse pensamento em vocês. Exato, Mas não e muito usado esse filósofo, né? Para todo mundo, até hoje, muito usado. muito, né? Ele realmente conseguiu, na argumentação dele, ele conseguiu convencê-los do quanto é bom buscar esse conforto. E qual que é a maneira de fazer a busca desse conforto sem parecer que vocês estão buscando um conforto? Essa é a parte mais divertida, de entender a dinâmica do machismo, a construção do machismo e o perigo do masculinismo. Lembra que eu falei que meninos estão entrando e matando crianças nas escolas? Muito tem a ver com essa educação, né? E Rousseau cristaliza dizendo também assim, ó, sobre a educação das mulheres. Ele fala sobre, eu vou ler um trecho que ele orienta os homens a como deve proceder a educação das mulheres, das suas filhas, das suas esposas, das suas mães, das mulheres, inclusive das mulheres que não são parentes deles, né? Como que eles devem proceder? Ele diz assim: desse modo, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Vou repetir. Desse modo, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Aí ele continua, que é a parte mais de conforto de vocês. Olha que lindo, Ricardo. Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles. Vou repetir essa parte, que é importante. Fazer-se amar e honrar por eles. Educá-los quando são jovens, cuidar deles quando são grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e doce. Eis os deveres das mulheres, de todos e aquilo que lhes deve ensinar, eis os deveres das mulheres de todos os tempos, e aquilo que se lhes deve ensinar desde a infância. Isso seria um manual quase de domesticação? O que seria isso? Isso, ele dizia para os homens assim: olhem para as mulheres e pensem assim, elas são animais. Elas não são pessoas. Pessoas é você. Homem. Homem é pessoa. Mulher é um ser criança. Ela é igual criança. Trate ela igual criança. Coloque ela na posição de uma criança. Eu vou te dizer um negócio engraçado agora, que eu acho que você vai fazer uma ligação interessante. Lembra quando a gente é criança e os adultos começam a pedir coisas pra gente? Sim, pega um chinelo, pega um copo d'água. Isso. E a gente acha divertido fazer isso? É verdade. Isso. As meninas crescem ouvindo que é divertido lavar louça, varrer o chão. Ou que não é divertido, é que tem que ser feito.
educado, treinado. A gente treina as crianças a buscar coisas pra gente porque é divertido. Mas também a gente treina as crianças, as meninas, né, de forma divertida ou não. E aí vai depender de cada família, né? Tem pai que agride, tem pai que não agride. Tem pai que educa a menina nessa lógica que o Rousseau falou toda ali, sem agredir. Tem pai que agride. Essa é a violência que as mulheres experienciam na sociedade. Essa é a orientação que os homens deram a si mesmos, enquanto pais. Rousseau é um pai, orientando outros homens a como tratar mulheres, educar mulheres em uma sociedade. E aí? Esse é o conforto de vocês. Exigir que as mulheres sirvam isso. A gente tá falando isso, tá parecendo que tá muito longe. O que tem hoje disso na sociedade e na política? O que tem de leis que você pode dizer aí que são absurdas no Brasil e a gente não tá enxergando que são absurdas? Você tem alguma coisa que você puxou aí e pode dizer pra gente de cabeça? Ricardo, se você me engravidar, eu não posso abortar. Eu não quero ter um filho teu. Você já tem filhos, você é casado. E por que isso é um tabu tão grande para conversar com as próprias mulheres hoje em dia? Porque os homens educaram a gente a não falar sobre a nossa realidade. Os homens educaram as suas filhas a não falar sobre masturbação, por exemplo. Por muito tempo na nossa sociedade disse que as mulheres não gozavam. A gente é criada de uma forma completamente diferente. Vocês, homens, têm acesso ao corpo de vocês de uma forma que as mulheres não têm. Quando Rousseau disse que fazer-se amar e honrar por eles, ele não estava falando que ele não estava dizendo assim, faça elas amarem a si mesmas. Façam elas serem amadas por outros homens, por vocês. E aí, a construção de amor e entendimento de si é outra realidade, é outro tudo. Os homens criaram um sistema político de viver em sociedade completamente masculino e masculinista, opressor. E é uma coisa muito louca quando a gente começa a estudar, por exemplo, os novos estudos, né, que tiveram avanços de estudos fósseis mesmo, né? Quando a gente vai para, eu estou tentando lembrar o nome da área que estuda os ossos, né? Os fósseis. Você lembra? Paleontologia? Quando a gente vai ler essas pesquisas, tem descobertas maravilhosas. Saiu um livro recente, acho que foi de 2017, que até a Ângela indica na live, que é O Homem Pré-Histórico Também Era uma Mulher. Existe uma leitura de sociedade. Os homens foram tão. A construção da política, ela foi tão certeira na ausência da mulher participando dessa sociedade inteira, que até o homem pré-histórico é só um homem. A gente aprende que era só um homem, que as mulheres ficavam dentro da caverna, os homens saíam para caçar. Era isso que a gente aprendia. Quantos anos você tem, Ricardo? 35, eu tô perdido até na minha. 35. Eu tenho 34 e eu escutei isso, que os homens, na escola, eu escutei isso, que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam na caverna. Você escutou isso? Ah, sim, tem até desenhos que a gente consome, consumiu, confirmando isso, né? E aí entra no... Isso. A gente não escutou, por exemplo, os estudos recentes. São estudos novos, né? Na verdade, são estudos antigos, mas que estão tendo maior visibilidade agora, né? E, por exemplo, esse livro, O Homem Pré-Histórico Também é uma Mulher, faz um recorte dessa história toda, porque começou a entrar mulheres na paleontologia, fazer estudos, né? E começar a compreender que aqueles ossos que foram pegos junto com um osso de um animal grande era um osso feminino.
não era um osso masculino. Então, ou seja, as mulheres também saíam para caçar. Não eram só os homens que morriam caçando animais grandes, eram as mulheres também. Né? A gente achou um monte de figura esculpida ou desenhos de mulheres brigando, né? ou esculturas de mulheres. Então, quer dizer que as mulheres também faziam arte, quer dizer que as mulheres também caçavam, que as mulheres também saíam de casa. Aí existe uma pesquisa dizendo assim, procurem essa pesquisa, é maravilhosa. O maior período de igualdade entre os gêneros foi o pré-histórico. Você sabia disso? Eu não fazia ideia, eu não tinha nem refletido sobre isso, para te falar a verdade. É interessante. É maravilhoso. É uma releitura da sociedade mesmo, assim. É entender, estando em 2022 e tendo a idade que a gente tem, qualquer idade, que tudo que a gente aprendeu sobre a nossa história enquanto humanidade foi contado pra gente no viés masculino, e ponto. Sim. Nós, da minha turma de jornalismo que se formou, tivemos a oportunidade de fazer um projeto de assessoria de... os loucos estão conversando aqui outra coisa. Uhum. Um projeto de assessoria de imprensa do um grupo, o Maitá, que fez um negócio chamado Linha Preta, que é um roteiro turístico histórico em Curitiba que tem menções com a cultura negra. Uhum. E a apresentação, eles fizeram uma apresentação para a gente quando a gente foi iniciar o trabalho, e um cidadão chamado Candeeiro e a sua companheira fizeram uma apresentação e fugiu o nome da companheira dele, e o sobrenome dela é Rainer. É uma pesquisadora também. Depois procurem sobre os dois. E eles fizeram uma apresentação dizendo sobre a história falada da África, que lá não tinha muita escrita, então a história era passada, contada de geração em geração. E interessante o que ele falou a nós foi que na África, nas culturas africanas, na maioria das culturas africanas, ele falou sobre a importância da mulher nas culturas africanas. As guerreiras mulheres, as rainhas mulheres. Tipo, Ginga, da Ginga de Capoeira, é referência a uma rainha africana, se eu não me engano. Uhum. E sobre toda a importância da mulher na cultura das tribos africanas, e que a gente não sabe, né? A maioria de nós não sabemos nada sobre isso. A gente não faz ideia, a gente acha que tudo que é ligado ao africano é macumba, no sentido pejorativo, né? Tudo que é ligado ao negro é no sentido ruim. A gente não... O Brasil é um país que não dialogou sobre racismo, né? Os impactos do racismo. E, por exemplo, esse exemplo que você tá trazendo, assim, da importância da mulher, é só olhar para as religiões de matriz africana para ver isso escancarado na própria religião. O Brasil é um país que se orgulha de ser um país cristão, de um único Deus, de alguns, na religião católica tem santas, né? Mas nas religiões evangélicas é um Deus, e todo mundo encara esse Deus como um ser masculino. Bom, quando a gente olha para as religiões de matriz africana, são deuses, deusas. É uma sociedade, não é um indivíduo só que orienta, né, que inspira uma sociedade. Não é um indivíduo masculino, ciente, que vê tudo, que sabe de tudo. É uma sociedade. Quando eles rezam, quando eles oram, é para homens e mulheres. Então, só esse fato já mostra o quanto a gente desconhece a história da África. É uma organização social completamente diferente da europeia, né? Total, total. E a religião que domina um país diz muito sobre aquele país, né? Inclusive tem um filme da Quanto a gente não novo sabe. agora da Viola Davis,
Eu tô até procurando aqui enquanto converso com você. Mulher Rei, Mulher Rei. Saiu agora, né? Eu não fui É, assistir. sensacional. Eu acho que fala um pouco disso que eu tô tentando explicar aqui. Vamos procurar lá como dica cultural aí. Show, show. Mas é isso, o quanto que a gente, a nossa visão, você trouxe um ponto extremamente importante, que é o recorte do racismo, né? Eu gosto da, do movimento de mulheres, ou movimento feminista, né? Porque o movimento feminista discute muito sobre gênero, né? E aí não dá para conversar sobre gênero só sobre gênero, né? Porque as mulheres são diversas. Então, se o movimento de mulheres fala sobre mulheres, o movimento feminista fala sobre diversidade de mulheres. E aí a gente fez um recorte de raça, né? Importante, né? Quando a gente estava fazendo retrospectiva, né? Daquele livro que eu falei, o homem pré-histórico também era uma mulher, a gente pode dizer para todas as nossas sociedades, o homem pré-histórico se transformou também em indígena, em negro, em japonês, né? Em uma pessoa que é eu e você, uma diversidade gigantesca. E quando a gente pensa, quando a gente é criança lá na escolinha, e falam para a gente que o homem ficava que a mulher ficava dentro da caverna e o homem saía para caçar, quando a gente olhava para aquelas figurinhas, né, da evolução humana, eram todas figuras de homens brancos. Exatamente. Essa é a história que é contada por nós. Eu nunca vi uma diferente mesmo, exatamente. Isso. Aproveitando que você está falando em diversidade, Jussara, eu já vou emendar com outro assunto aqui que a gente vai abordar. Essa eleição apresentou uma certa diversidade agora no campo das mulheres eleitas, né? Quem são elas? De onde vêm? De onde elas vieram? E o que isso representa? A gente sabe, você acabou de nos explicar que isso não faz diferença na hora do voto, que mesmo que elas todas estejam lá, não vai fazer aquela diferença toda. Ainda mais porque é muito plural também as mulheres que foram eleitas, né? Tem umas que não dialogam com o movimento feminista, com nenhuma pauta feminina, né? Mas qual que é a diferença dessas novas mulheres que entraram aí na política, que foram eleitas, que tem umas surpresas boas, né? É legal pensar sobre a participação da mulher nesse espaço de que o número que a gente tem de mulheres eleitas não é capaz de aprovar uma lei sozinha sem a aprovação dos homens, né? As mulheres precisam de aprovação masculina para aprovar qualquer coisa nesse país. Esse é um fato, é um dado. Estamos em 2022. Qualquer projeto de mulher precisa da aprovação dos homens para ser aprovado. Isso é um fato. Então, partindo desse fato, de que a participação das mulheres precisam da aprovação masculina, quem são as mulheres eleitas? Quem serão as mulheres eleitas? É óbvio, assim, para mim, enquanto pesquisadora, óbvio, né, fica muito mais fácil, eu pesquiso isso. Então, para mim, é muito óbvio que num sistema desse, as mulheres mais eleitas vão ser as mulheres de direita. São as mulheres que recebem mais verba para entrar, porque campanha eleitoral precisa de verba. E, normalmente, essas mulheres que entram são filhas de alguém, são filhas de um deputado, filha de um prefeito, filha de um vereador, filha de alguém dentro da política já. Ou elas são esposas de alguém. Chamou atenção a campanha, né, política, o homem pedindo voto para a mulher, foi interessante. Isso é uma coisa que acontece desde, vamos dizer, 1934, né, que é quando tem a conquista, a gente pode falar sobre isso depois, porque para mim não é conquista, é uma concessão masculina, né? A partir do momento que os homens consideram para as mulheres participar do processo político enquanto eleitoras e candidatas, né, porque eles falaram assim, podem vir participar, porque vocês estão gritando demais querendo participar, então vem participar.
Mas não é vem participar, vamos reservar 50% da vaga de cadeira para vocês. Vem participar, tenta entrar no jogo. E as mulheres estão tentando entrar no jogo, faz isso. Quantos anos lá? De 1934, faz a conta, de 1934 até 2018, 2022? 88? 88 anos que a gente está tentando emplacar 50%, pelo menos, e conseguir jogar. Sou bom de matemática, você viu, né? Tá bom de matemática. Maravilhoso, porque eu ia pegar a calculadora aqui agora. Então, eu gosto de planilha, gosto de cálculo, mas rápido assim, não. Mas, enfim, qual que era a pergunta mesmo? Agora... Sobre a diversidade das mulheres que entraram, que também não é tanta diversidade assim, mas vamos focar. Vamos tentar olhar essas mulheres diversas que entraram. Pegando esse... a diversidade nossa não ia ser tanta, elas iam representar o masculino. Então, se elas são filhas de alguém, esposas de alguém, elas são brancas, ricas, de maioria. E filhas de elite política. Essa é a nossa realidade ainda hoje. A maioria é essa. Mas a cada ano, um pouquinho a gente vai caminhando. Mas olha que legal, a gente está em 2022 e nós elegemos 4 mulheres indígenas. É a primeira vez na história. A gente elege 4 mulheres indígenas. Vamos falar de diversidade, vou dar alguns exemplos interessantes. Dessas 4 mulheres indígenas, uma é de direita. Uma é apoiadora do Bolsonaro. Que é uma figura interessante de saber que existe uma mulher indígena de direita eleita. Após o que, Ricardo? A primeira mulher eleita indígena na história foi a Joênia. Na eleição que elegeu o Bolsonaro em 2018, a gente elegeu a primeira mulher eleita, a primeira mulher indígena eleita, a Joênia. 4 anos depois, a gente elegeu 4 mulheres indígenas, uma de direita. É a Silvia Uaiapi. Ela mesmo, você viu ela. Eu não ia falar o nome dela para não dar ibope. Mas... Vamos falar o nome das outras, então. A Sônia Guajajara, conhecidíssima, né? Maravilhosa, que bom que ela entrou, fiquei muito feliz. A Célia, o outro nome dela é difícil para mim, mas é Shakiriabá? Deixa eu pegar ela aqui, que eu não estava com o nome mas eu acho que é isso mesmo. Aí o que eu consegui puxar foram essas 3 aqui. Tem mais uma, então. Ela é federal ou seria estadual? Juliana, porque o nome não parece, né? Mas é Juliana Cardoso, de São Paulo, federal. Sim. Uhum. É que como o nome é um nome não tem um nome mais, mas ela se identifica enquanto uma indígena. Então, são 4 mulheres indígenas eleitas. Nós temos 2 mulheres trans eleitas no Brasil, uma trans que vai ser deputada federal, uma trans deputada estadual, na verdade 2 trans deputadas estaduais, uma trans negra, professora universitária, Rio de Janeiro, deputada estadual, uma trans branca, Sergipe, deputada estadual, e a gente tem a Érica Hilton, né, que era vereadora e foi eleita deputada federal. Um passo maravilhoso. Então a gente tem uma diversidade apontando aí. É pouco, Jussara, é pouco, é pouquíssimo. Mas olha, Ricardo, que coisa interessante. A gente tem em 4 anos da primeira mulher eleita indígena no país, a gente elegeu 4. A primeira mulher eleita não foi reeleita, a Joênia não foi reeleita, que é uma pena gigantesca a Joênia não ter sido reeleita, porque ela fez um mandato incrível mesmo. Pesquisem sobre ela, acompanhem ela, porque ela realmente fez um mandato incrível. Eu espero que ela se candidate a vereadora e seja eleita vereadora e não desista da política, porque o mandato dela foi incrível mesmo. Mas de uma, a gente saiu para 4 indígenas. Elegeu uma de direita? Elegeu. O importante é eleger mulheres.
eu tô aqui defendendo a participação de mulheres, eu tenho que dizer assim, uma coisa que eu costumo dizer. Quando a gente fala sobre a participação de mulheres, sempre vem alguém e fala assim, mas não pode ser, não tem que ser só mulher, tem que ser mulher de direita, tem que ser mulher de direita, ou tem que ser mulher de esquerda. Tem que ter alguma condição. Para eleger homem não precisa ter condição nenhuma, é só ser homem. Nós não temos experiência de um governo de mulheres de direita. A gente tem experiências de um governo de homens de direita. Isso a gente sabe. Não dá para pegar exemplos pequenos, por exemplo. Mas a Margaret Thatcher, ela é uma figura política de liderança em meio a quantos homens que foram piores que ela. Porque realmente dá para dizer assim, vários piores que a Margaret Thatcher. Acho que o Bolsonaro, para começar. Eu estava tentando puxar na memória se eu lembrava de alguma mulher de direita comandando assim. Foi difícil, eu não consegui puxar mesmo, não. Isso, né? Mas quando pega um exemplo, um exemplo que executou uma política masculina. A política que é aceita. Né? Então, qual que é a sua pergunta era sobre a diversidade, né? A gente tem uma diversidade maior, parece, né? Acontecendo entre as mulheres do que entre os homens. A quantidade de mulheres negras eleitas é maior do que a quantidade de homens negros eleitos. Interessante. E homens são a maioria. Homens são a maioria. A quantidade de mulheres negras eleitas é maior do que o número de homens negros eleitos. Te chamou a atenção as votações, assim, altas de algumas, de várias candidatas mulheres? Então, eu pesquisei sobre isso. Passei ontem e hoje o dia inteiro pesquisando sobre isso e elencando as mulheres mais votadas, né? Me chamou a atenção. Mulheres que receberam muitos votos. Por exemplo, eu vou pegar aqui as deputadas estaduais. A gente saiu de aquele número que eu falei no início lá, né, 160 e pouco para 183, se eu não me engano. E aí deixa eu pegar as mais votadas. Nós tivemos a primeira mais votada e a segunda mais votada. De deputadas estaduais, a gente teve 9 mulheres no Brasil inteiro. Na Bahia, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em todos esses estados, as deputadas estaduais mais votadas dos estados foram mulheres. Isso é interessante. Isso é interessante saber porque dá um sinal do estado lá, né? Esse estado está elegendo mulher, está dando muito voto em mulher. E aí eu fui olhar os partidos. Vamos ver. O PT elegeu uma dessas 9. A gente tem PSD, PSB, MDB, PSDB, Podemos, PL, Republicanos. O PL fez 2 das mais votadas, das mulheres mais votadas para deputadas estaduais. É interessante, né? Eu estava vendo dados que o pessoal fez bastante votações expressivas assim no estadual, que até lideraram por algum tempo assim durante a apuração e depois deu uma caída, mas fizeram votações expressivas também, né? Rio de Janeiro, Sim, São Paulo. Sim, deixa eu pegar os dados aqui. O pessoal, os outros partidos, os partidos de esquerda realmente fizeram uma votação interessante, mas nada comparado aos partidos de direita. Isso é interessante que no âmbito de deputadas federais também, né? A mais votada, mulheres, Bia Kicis. Sim. Não é Bia Kicis, é a menina de São Paulo lá. Deixa eu pegar aqui, que eu vou ver a mais votada. A menina de São Paulo, aquela lá que falou que a estátua da Van era do comunismo. Não me lembro o nome dela, peraí, que eu vou pegar os dados aqui. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior, viu, Sara? Que ela é conhecida, eu também não tô lembrando o nome dela. É de São Paulo? De São Paulo. Não.
Não, eu peguei a primeira mais votada mesmo. Eu fiz uma classificação aqui das mulheres. Federal por São Paulo, mais votada. Foi muito votada, né? Porque o mais votado em São Paulo foi o Boulos, né? Uhum. É a Zambelli. O Zambelli. Ficou em segundo lugar em São Paulo. É que o Boulos estourou lá de votos, né? O Boulos estourou. Mas nas deputadas federais, eu peguei as mais votadas mesmo. Assim. Nas deputadas estaduais, eu peguei as mais votadas e o segundo lugar, né? Uhum. Porque é interessante ver, assim, foi para mim interessante, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, ver que tinha o primeiro mais votado e o segundo mais votado, tipo, 2 mulheres, né? Primeiro e segundo. Não teve em nenhum estado 3 mulheres mais votadas, né? Sempre era a maioria, né? Um homem mais votado, daí, ou 5 homens mais votados, e daí uma mulher. Então, de deputadas federais, a gente tem 10 mulheres mais votadas, que recebeu a maior quantidade de votos, né? De deputados federais. E a União fez 4 cadeiras, com a maioria de votos, dentro dos estados. Acre, Goiás, Rio de Janeiro e Sergipe. O PL fez 2 estados, deputados federais com as deputadas mais votadas de cada estado, Maranhão. Aí sim a Bia Kicis. Eu confundi a Bia Kicis com a Zambelli. Ah, você confundiu a Bia Kicis com a Zambelli. Eu confundi, eu dei uma variada na minha cabeça aqui, eu confundi as duas. O PT fez uma só, no Rio Grande do Norte. Natália Bonavides. E ela é do MST, né? É do MST, interessante. Bem interessante. O MST elegeu 6 pessoas, 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. A votação, a grande votação da presidente do PT aqui no Paraná te chamou a atenção? Não. Já era esperado? A Gleisi já foi senadora. Então já era esperado, assim, pelas análises, já era esperado. O que me espanta o que na verdade não me espanta, né? Mas ela não passa de 300 mil votos no Paraná mais. Faz um tempo, né? Na outra eleição foi 300 mil votos, né? Também. 300 e alguma coisa. Isso. Ela não passa de 500 mil votos. Ela não tem mais. Ela foi senadora, gente. Foi senadora. Ela não consegue mais fazer votação para Senado. Por causa da cobertura dela. Em primeiro, né? Ela ficou em primeiro, o Requião em segundo e o Fruit, que estava em alta, ficou em terceiro. Isso. Mas não me surpreende. O que me surpreende, falando de uma forma analítica mesmo, né? De coisas que eu analisei aqui que eu achei interessante, o PT, na eleição passada, recebeu muita crítica das mulheres negras. Muita crítica. Tanto que teve uma debandada assim, de algumas mulheres, de algumas lideranças para o PSOL, para outros partidos, enfim. Teve uma crítica absurda mesmo. Assim. Absurda não, necessária. Uma crítica necessária em relação ao PT, por exemplo. É uma crítica que eu faço, né? A Gleisi, na eleição passada, pegou 1 milhão da verba da cota feminina para fazer a eleição para deputada federal, enquanto as outras candidatas, deputadas, ficaram com 10 mil. É uma divisão extremamente absurda, né, para garantir a vaga de uma deputada. Os homens fazem divisões absurdas? Fazem, as mulheres não precisam repetir essas divisões absurdas de verba. Ela falou, eu sou a presidente, daqui 1 milhão. Tô brincando, nem sei como que foi. Não processo. Mas você brincando, você entende que isso foi uma política masculina, né? Tipo, para você brincar sobre isso, é reconhecer que homens fazem isso com facilidade. Exatamente. E aí tem isso, né? Tem essas coisas. Jussara, analisando aqui, ó, a Câmara dos Deputados, a bancada da Câmara dos Deputados. Federais? Que você faz sobre quem foi eleito ali, que vai começar 2023. Federais? Depois a gente vem aqui para nossa Alep.
Para quem que a gente tem que olhar? Que análise. A gente mencionou aqui que as mais votadas foram de direita, né? Mulheres de direita ali. Isso faz alguma diferença para chegar com moral assim na Câmara lá, ou no meio das divisões acaba não fazendo grande diferença? Olha, a gente viu a Joyce Helsman sendo a mais votada, tal, e fez diferença. É aquilo, né? Se a gente pensar em Rousseau, de que as mulheres têm que ser educadas para servir homens, a gente lembra do início da nossa conversa falando sobre o conforto masculino, a gente pode também pensar na participação das mulheres na política, pensando assim, que política essa mulher está fazendo? Ela está fazendo uma política que beneficia os homens, que dá um conforto a esses homens, ou ela faz uma política feminina, que é uma política diferente. Não é uma política masculina. Não é uma política de conforto. É uma política feminina. É outra política. É outra forma de governar. Mesmo. E aí, quando eu olho para Joyce Hasselman ou qualquer outra mulher que não esteja realmente, de fato, defendendo a pauta das mulheres, mas sim defendendo e repetindo discursos masculinos, a gente pode dizer que essas mulheres continuam mantendo o status quo de conforto masculino. E aí ela é eleita e recebe votos de homens, porque é esse tipo de mulher que homens querem eleitas. Eu vou fazendo uma provocação aqui. Teve alguma assim que você lembra, puxando na cabeça assim, e falou, putz, essa fez política feminina que tá fazendo política feminina mesmo. Sim, as que vão. Agora a gente pode falar sobre as que vão fazer política feminina, que entraram agora, que vão fazer diferente. Porque sempre tem mulheres de esquerda eleitas. A gente pode falar sobre a Jandira Vidigal, por exemplo, que é uma deputada federal feminista. A gente pode falar sobre Érica Cocai, histórica, também deputada federal feminista. A gente pode falar sobre a Tabata Amaral, embora muita gente diga que ela não é feminista, que ela faz uma política liberal, blá, 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 blá. O discurso da Tabata é de falar com as mulheres também. Manuela, quando estava no Congresso. Manuela Dávila? Sim. Ela foi deputada federal? Foi. Nossa, me esqueci dessa parte, então. Manuela. Vou até puxar aqui enquanto você fala, só para acho que ela era estadual só, né? Eu acho que ela era, acho que a visibilidade que ela teve é porque a fala dela tem isso. Tem algumas mulheres que a gente conhece da política, que na verdade elas são vereadoras ou elas são deputadas estaduais. É que a voz da mulher é tão potente desse ambiente político que às vezes a gente. Mas eu acho que ela era estadual só, né? Mas, por exemplo, tem deputada federal pelo Rio Grande do Sul, 2007 a 2015. Ela foi mesmo? 2015 a 2019. Nossa, acho que é por isso, então. Eu acompanho a carreira dela desde quando ela era deputada estadual, que ela amamentava o bebezinho. O Rio Grande do Sul, a Porto Alegre perdeu uma grande prefeita, né? Mas fica para outro dia. Isso. Nossa, me fugiu toda a carreira dela, enfim, agora. Mas, enfim, Eu te desconcentrando. Tem essa mania, hein? Não, mas é porque são poucas mulheres para acompanhar, mas é que são cargos políticos diferentes, né? E eu acabo guardando mais a provocação que ela fez do que aonde ela estava. Tipo, nossa, eu gostei da fala dessa mulher, essa mulher é foda. E aí né, enfim, eu acompanho muita mulher vereadora, deputada estadual, do Brasil inteiro, deputada federal e senadoras do Brasil inteiro, assim, e uma diversidade grande, mulheres de direita e mulheres de esquerda, acompanho todas. Você perguntou quem que a gente deve ficar de olho, eu acho que a gente tem que ficar de olho em todas as mulheres. Mas nas principais das mulheres que eu acho que o discurso combina mais comigo, que aquece meu coração, que são as mulheres de esquerda, né? Que vai entrar agora, que eu acho que a gente vai se surpreender bastante, começando por Curitiba, a Carol D'Artoga. Muito bem votada, né? Muito bem votada, ex-vereadora não, ela é vereadora e vai assumir depois. Ela é.
E eu vou dizer para você que eu conheci ela naquela live que você mandou para mim sobre aquela discussão que teve sobre racismo, aquela palhaçada que a Câmara de Curitiba fez, dando uma moção de repúdio para uma associação daqui de Londrina. Lembra? Lembro. Aquela sessão que você mandou para mim? Eu conheci ela naquela sessão. E eu não consegui escrever um texto até hoje sobre aquele vídeo, porque ele é muito impactante. E aquela sessão é muito dolorida. Assim, tipo, me doeu enquanto uma mulher branca que estuda racismo, né, que estuda sobre, que está sempre nessa posição de entender. Eu não consegui escrever um texto sobre, mas eu conheci a Carol naquele dia, assistindo aquela sessão. Então eu conheci ela através de você. Obrigada. Deixo o agradecimento aqui. Porque eu não sabia que ela tinha. Eu não sabia da existência dela até ir olhar para a Câmara de Curitiba. Assim. Foi uma surpresa, porque em toda a sessão ela foi a voz consciente ali, ela que estava acordada. Parecia que estava todo mundo dormindo e ela estava assim, gente, por favor, me escutem. Né? É isso aqui, ó, é racismo. É racismo, é racismo. E com uma força, assim, uma garra, eu acho que a gente vai se surpreender. Eu quero ver ela. Eu fiquei muito impactada de ver ela num vídeo da Câmara Municipal de Curitiba. Tô ansiosa para ver ela na TV Câmara. Eu assisto a TV Câmara de vez em quando, então eu tô ansiosa para ver ela. Tô ansiosa para ver também as deputadas federais, a Sônia Guajajara, que é uma mulher que eu já acompanho faz algum tempo também, né? E a Célia, que é uma mulher mais jovem, indígena também, uma liderança mais jovem, que também, que na internet e na militância política real, elas são fantásticas, né? Posição de fala, tudo. Todos os vídeos que eu vejo delas aquecem o coração. Assim como a Carol aqueceu o coração ver ela falar, a Sônia Guajajara também aquece, a Célia também aquece. Aí vai entrar a Duda, deixa eu pegar o nome dela aqui. Duda Salabert, PDT Duda Minas. Salabert. Vereadora de Belo Horizonte, né? Isso, ela era vereadora e deu esse salto também. Olha que incrível, uma mulher negra potente de Curitiba, a primeira mulher negra do Paraná eleita. Né? A Duda Salabert, né? Uma mulher trans, né? Foi eleita vereadora também. Uma trajetória incrível, assim, o quanto... Ricardo, olha que legal. Pega na história dos homens políticos, quais deles conseguiram pular de vereador para deputado federal, de um mandato para o outro? Não consigo. Eu ia falar o Renato Freitas, mas o Renato Freitas foi estadual agora, né? Isso. Sabe por quê? O Renato Freitas é um vereador aqui de Curitiba também. Quem tiver aí do Brasilzão assistindo, senão a gente fica muito... mas é vereador de Curitiba. Mas as pessoas podem pensar nos seus estados também, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, você perguntou o que chama atenção, me chama atenção isso, um salto muito grande de uma mulher conseguir saltar de vereadora para deputada federal. São pouquíssimos homens que conseguem fazer isso. Então, prestar atenção nelas. Ou a Sônia Guajajara, que nunca foi nem vereadora. Foi eleita deputada federal. Eu me lembro dela como vice na chapa do Boulos em 2018. Ela era vice, né, presidente. Foi aí que ela saiu candidata, mas ela nunca foi eleita, né? Que é uma coisa que tinha acontecido com poucos homens também. Tipo, nunca foi eleito e de repente ser eleito por um cargo um cargo que vai ter projeção nacional. A Carol da São Paulo, né? A Sônia para o São Paulo, a Carol por aqui pelo Paraná, e uma votação grande que para vereadora foi perto dos 10 mil, e agora como deputada foi cento e quanto? 130? 130 mil, mais de 130 mil ela pegou. Sim, uma votação bem importante. Ela fez mais de 130 mil e poucos. Ela fez um pouco menos não, né? A Gleisi fez um pouco mais de 200 mil votos
ela fez um pouco mais de 130 mil votos, né? É incrível, é incrível. E aí teve mandato coletivo também que entrou em São Paulo, mandato coletivo das pretas, deputadas estaduais. A gente também teve que é uma mulher que eu acho que a gente tem que olhar também, que vai ser interessante, que é a primeira deputada estadual, deixa eu pegar o nome dela aqui, a primeira deputada estadual doméstica. Interessante. Deixa eu pegar o nome dela aqui, eu compartilhei coisa dela hoje. É muita mulher. Não é muita mulher, queria que fosse mais, mas eu sou ruim de guardar nome. Temos aqui também a primeira negra eleita deputada federal no Espírito Santo, Jaque Rocha, PT. Sim, o Espírito Santo também. Deputadas estaduais, eu sei que a gente elegeu 18 mulheres negras. Deputadas estaduais, né? Foram 18 mulheres negras. Um total de 186 mulheres. 18 negras. A gente teve um aumento de 25 mulheres. Jussara, agora puxando para nossa Lespe aí, o que te chamou a atenção? Mulheres eleitas. A mais votada foi a Márcia, né? Mas tivemos também outras surpresas. A Márcia também foi uma surpresa. Ela teve uma gestão interessante aqui da crise da Covid em Curitiba, secretária municipal da saúde aqui em Curitiba, e foi eleita, né? E tivemos uma menina também eleita. Uma jovem, né? 22 A anos. Ana Júlia, a gente tem que ficar de olho nela. A secretária Márcia, ela foi a primeira mulher mais votada, né? Acho que teve 3 homens mais votados antes dela, e daí o nome dela, né? Mabel Canto, Maria Vitória, Ana Júlia. Ana Júlia é aquela... eu gosto da história da Ana Júlia dentro da política, porque ela vem de um espaço interessante para a gente analisar. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa sobre política ser um ato de viver em sociedade, né? E aí a Ana Júlia vem de um espaço muito interessante desse viver em sociedade, porque é viver em sociedade no espaço da educação. A militância política dela começa ali, né? A força, ou ela ficar conhecida, né? Ela era uma liderança das ocupações das escolas no Paraná. Fez um discurso brilhante dentro da LEP, que repercutiu no Brasil todo. E que quando repercutiu no Brasil todo, vários partidos foram atrás dela. Era óbvio que vários partidos iam atrás dela. Era uma garota de 16 anos confrontando todos os deputados do Paraná que estavam chamando os estudantes de vagabundo. Para quem não lembra, foi um movimento secundarista também, chamado movimento secundarista, que protestava contra a reforma do ensino médio, que até agora não entrou de vez. Entrou e tá nessa palhaçada aí. A reforma lá brasileira, feita pelo governo de Michel Temer. Governo golpista, cara? Eu acho, foi do Temer mesmo, tá certo. Que ela foi uma das lideranças aí no Paraná. Aqui no Paraná. Aqui no Paraná. Para o pessoal que tá fora, tá vendo, tá ouvindo aí como podcast, a Jussara tá falando de Jataizinho, pertinho ali de Londrina. Eu tô falando aqui de Curitiba, então para o pessoal se localizar. É daqui do Paraná. Ele é daqui do Paraná. E aí foi uma fala incrível mesmo. Até dá para, né, para quem tiver interesse, pesquisar a Ana Júlia, vai ver aí que ela ganhou notoriedade nesse espaço, assim, de uma moça, de jovem, né, uma adolescente, confrontando todos aqueles homens e sem medo. O discurso dela é bonito, principalmente porque ela chora, ela não tem medo, né? E lembra quando eu falei que as mulheres fazem política de uma forma diferente dos homens? Sim. É isso também.
A Ana Júlia vai e faz um discurso extremamente emocionado. Ela não se envergonha em nenhum momento de estar emocionada e com raiva. O discurso dela é raivoso em meio ao choro. Você não vê tanto isso num governo masculino. Uma defesa de um direito básico, acesso à educação, de uma forma raivosa e emocionada, de choro mesmo. Os homens não fazem isso. Fazem política com emoção. Na história, na sociedade, fazem política com a razão deles. E a principal razão deles é conforto. Manter as mulheres garantindo o conforto deles. A gente vai fazer, ó, já vou te convidando, Jussara, para a gente fazer um bate-papo falando especificamente sobre isso, hein? Vamos, por favor, precisa falar mais sobre isso. E eu tô realmente precisando falar sobre isso com homens, porque eu falo muito sobre isso com mulheres, né? Então, eu agradeço você tá querendo ouvir isso, porque é uma crítica, né? Querendo ou não. Para quem não sabe, eu adoro os textos da Jussara. A Jussara escreve no Jornal Diário de Curitiba. E eu sempre comento com ela. Pouco, mas vamos. E eu sempre comento com ela, ó, esse texto sensacional, nossa, abriu minha mente. E eu indico para vocês que leiam também a coluna, um nome provocativo, uma vadia qualquer, sensacional. E são os textos que chegam a doer, assim, você lê e fala, ah! Mas aprende. Quem tem mente aberta, né? Porque hoje em dia tá terrível. Isso, eu fico feliz de você dizer isso, porque é isso, eu quero causar o desconforto mesmo, porque ser mulher é desconfortável. Viver com homens agindo dessa maneira é extremamente desconfortável. Eu não quero seguir Rousseau, cansei de ser ensinada assim. Eu quero que vocês matem Rousseau dentro de vocês. E é sensacional. Indico, diariodecuritiba.com/, uma vadia qualquer. Eu vou até escrever um texto sobre isso agora, que me deu uma ideia, hein? Aí, Matem o Rousseau dentro de vocês. E eu vou ler, ó. Vou ler e vou compartilhar nas minhas redes. Pra gente finalizar, Sara, tirei 1 hora da sua vida aqui, ó. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Ganhamos 1 hora das nossas vidas com esse papo. A análise assim sobre a Alesp. Quantas mulheres foram eleitas aqui no Paraná? Deixa eu pegar aqui. Paraná, temos 10 mulheres eleitas. 10 mulheres, 54 vagas. Também entramos naquela, né? Se elas não forem, se elas... Não, em todos os estados. Isso a gente pode pensar para todos os estados. Então desculpa interromper, mas essa é o que a gente pode tirar de lição disso tudo, assim, do que a gente conversou hoje? O que a gente pode tirar de lição a gente avançou dentro da regra do jogo de poder de voto, de poder de caneta? Não. A gente não avançou. Não teve avanço. Aonde a gente avançou, Jussara? Eu, Jussara Cardoso, pesquisadora de gênero, pesquiso discurso masculino dentro da política, sobre mulheres. Com mulheres entrando, significa que eu estou pesquisando menos homens. Por favor, vamos eleger 100 anos só de mulheres, porque tá triste. Tá triste acompanhar o que os homens falam, né? O que os homens fazem dentro da política, sozinhos, assim. A gente precisa de mulheres eleitas. Então, o que pode mudar a participação de mulheres é uma coisa muito simples, assim. Em 1823, os homens diziam assim: as mulheres não podem participar da política, não podem estar aqui presente com a gente, porque senão a gente não vai dizer o que a gente quer. Eles diziam isso: as mulheres não podem participar, elas não podem estar aqui, porque senão a gente não vai ter liberdade para dizer o que a gente pensa. 10 mulheres faz diferença no ambiente de produção de leis políticas. Uma já faz, porque vocês, homens, estão incomodados com a presença de qualquer mulher.
Então, a diferença que faz é vocês, homens, começam a pensar o discurso político de uma forma mais lapidada. E aí a gente vê as experiências dos outros países que começam, né? Ou pega um país aí que tem uma participação de mulher maior e vai olhar para os escândalos de corrupção. Ou vai ver o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vai ver o PIB, vai comparar a saúde, a educação desses países. Compara com a gente, compara com os países que têm maioria. Assim. Só faz essa comparação. Quais são os países mais desenvolvidos? Quais são os países que as pessoas são mais felizes? Quais são os países que têm mais plenitude de emprego? São os países que têm maioria de homens governando ou são países que já têm uma diversidade de mulheres junto? Pensando Estado, pensando sociedade, agindo junto com o poder mesmo de voto e veto, né? A diferença que as mulheres estão fazendo no Brasil hoje é só em questão de discurso. Vocês, homens, estão a cada ano lapidando mais o discurso de vocês em relação às mulheres. A gente está em 2022 e a gente vê debate eleitoral, onde 2 presidenciáveis vão falar sobre mulheres e eles escolhem falar entre homens, mesmo sabendo que tem mulheres candidatas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles falam assim, nós amamos as mulheres, nós respeitamos as mulheres, nós queremos os votos de vocês, olha, a gente gosta de vocês. Em 1823, eles diziam assim, elas não estão aqui. A gente pode falar o que quiser. Inclusive, em 1823, não tem uma linha falando nada sobre mulher, né, na primeira Constituição Nacional. Na primeira Constituição? Não, a primeira menção que a gente tem de registro de anais do Senado, que são dos discursos mesmo, né, os discursos da produção da nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, ela data de 1824. Então, o debate aconteceu em 1823. No debate, a primeira menção sobre mulheres, que aparece uma vez só no livro, é: os homens brasileiros podem ter 2 mulheres sem ser morto? Nossa. Essa é a primeira menção. E aí existe uma discussão sobre a Constituição base é a Constituição de Portugal, e a Constituição de Portugal era um crime punível de decapitação à poligamia. Era um crime punível de morte. Aí eles estão debatendo em 1823, né, muito polido, um discurso muito bonito, perguntando, será? Não é estranhável? Assim, não é estranhável nos dias de hoje um homem ser morto porque casou com 2 mulheres ou porque se relacionou com 2 mulheres. Você não acha estranho? Vocês não acham estranho a gente manter isso na nossa Constituição? Vamos deixar como um crime financeiro. Não precisa matar um homem que ficar com 2 mulheres. É um crime financeiro. E aí, na nossa Constituição de 1824, poligamia é um crime financeiro. Precisa matar. Essa foi a contribuição que as mulheres deram. Ou não que as mulheres deram, que os homens quiseram que as mulheres dessem, né? Vou dar um dado aqui para a gente finalizando, viu, Sara? Vamos. Banheiro feminino foi construído no Congresso só em 2016, queridos. Então, para vocês terem uma ideia. Jussara, é isso. para fechar, é o que eu vou te pedir, não sei se você trouxe ou não, eu sempre peço pro pessoal aqui no Entre Fatos uma dica cultural para finalizar. Tem alguma dica cultural aí para um livro, para poder indicar aí para o pessoal sobre o tema? Leia a minha pesquisa. Aí. Onde as pessoas conseguem encontrar essa pesquisa que a galera se enrola, hein? O Google Acadêmico tem? Como que faz? Tem. Se entrar na live lá da Ângela, vai ter todos os links lá. Roubarei os links e colocarei aqui nas descrições desse podcast. Show. Mas se me pedir também, eu mando. Então fala seu arroba aí pra galera te pedir. Manda no Twitter, no Facebook, que eu respondo mais, né? Jussara Cardoso.
No Twitter, no Facebook é Jussara Cardoso, e aí eu tô com uma foto com uma xícara dizendo vote fora os caras. E meu arroba no Twitter é Jussara CSM. Mais uma dica que falam que é um paralelo da minha pesquisa, que eu acho que é legal. Não quero ler a pesquisa da Jussara, quero ler outra coisa para entender sobre isso. Lançaram um livro em 2021 chamado O que os filósofos pensam sobre as mulheres. Maravilhoso. Essas informações que eu trouxe sobre Rousseau hoje eu tirei desse livro. Esse livro fala sobre Platão, Aristóteles, tudo que a gente conversou aqui um pouco. Eu peguei desse livro também. Assim. Eu pesquiso o que os nossos senadores falavam. Esse livro pesquisa o que os filósofos falavam sobre as mulheres, né? E eu só consegui perceber que os nossos políticos repetem as mesmas coisas que os filósofos falavam, porque esse livro existe, assim, senão eu ia ficar falando assim, olha o que vocês falavam, olha o que vocês falavam. E agora eu posso dizer assim, vocês repetem os filósofos gregos, puta que o pariu, para de repetir esse povo. Por exemplo, para Rousseau, democracia, olha que interessante, Ricardo. Para Rousseau, democracia só existe sem a participação de mulheres. Se as mulheres participam, não é mais democracia. Quem que quer defender a democracia hoje? Quem defende a democracia? Eu digo que eu defendo a democracia, mas o sentido do que significa democracia. Não o sentido masculino de democracia, que é a ausência de participação das mulheres. Eu quero outra coisa. A gente precisa de outra coisa. E esse livro, eu digo, deixa de indicação cultural, assim, porque esse livro me fez realmente perceber isso, assim, entender isso, compreender isso. A minha pesquisa me deu uma visão maravilhosa sobre o que a gente precisa mudar na nossa sociedade. E a gente precisa de homens que abram espaço dentro das instituições governamentais, instituições políticas. Não é à toa que eu fico brincando e dizendo o papel do homem no feminismo, ou o papel do homem de esquerda hoje é abrir mão de uma cadeira legislativa. Vocês têm que abrir mão. Tem que parar de sair candidato e sair a vice. Tem que sair, ao invés de sair candidato a deputado federal, a deputado estadual e fazer 1 milhão de votos, vocês têm que apoiar mulheres. Votem nessas mulheres aqui, ó. Abrir mão do conforto. Abrir mão do conforto significa abrir mão da vaga da cadeira política também, porque o salário é muito bom, né? E fazer leis é muito divertido. Faremos uma só sobre isso, Jussara. Senhoras e senhores, Jussara Cardoso, cientista política, pesquisadora de gênero, nos deu a honra hoje desse bate-papo. Obrigado, Jussara. Só tenho a agradecer, Jussara. Eu que agradeço, por você me poder... me poder não, né? Porque a voz já é minha, mas me permitir esse espaço de ser ouvida por um homem sobre todas essas coisas que eu pesquiso e que eu compreendo sobre o que é viver em sociedade com vocês, assim. Na minha pesquisa, eu coloquei um agradecimento, que é assim. E para a gente encerrar, eu vou agradecer assim também. Tá? Eu escrevi assim: agradeço imensamente a todas as mulheres que conheci, desde o momento que eu nasci até o momento que eu morrer. Eu dei um último suspiro. Eu agradeço a todos. Aos homens, sem agradecimento, eu só tenho um pedido. Melhorem. Ainda é possível e é muito preciso, assim. A gente precisa realmente. Ouçam, compartilhem com os coleguinhas. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Esse foi o Entre Fatos 0025. Obrigado, Jussara. Tchau. Compartilhem, galera. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.